Fala empresário e empresária jovem de Itaquera. Estamos aqui para mais um Pod Legal no nosso quadro Potencializa Jovem. E hoje nós vamos entrevistar um mega convidado que é um jovem empresário aqui de Itaquera. Mas antes, eu quero fazer alguns pedidos para você que está nos assistindo. Quero que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que outras pessoas possam também receber esse conteúdo. O Pod Legal, no quadro Potencializa Jovem, tem um intuito, né, uma finalidade de entrevistar empresários que estão inovando, que estão trazendo técnicas e estratégias para o seu negócio em Itaquera, estão mudando o nosso comércio local. E hoje, nada mais nada menos do que Wesley Cardoso, estamos aqui para entrevistá-lo e quero agradecer a sua presença, né? Então, Wesley, muito obrigado. Wesley que vai se apresentar e vai falar de qual empresa que ele está representando, quero que você fale hoje, né? Mas qual empresa está representando, mais uma vez em nome da CDL Jovem, muito obrigado. Ele que é um membro da CDL Jovem também, né? Exatamente, exatamente. O meu oi para todos que nos assistem. Primeiramente, agradeço você, Rafael, pelo convite. Eu estou honrado de estar aqui no nosso pod CDL, né, para trazer um pouco da minha experiência como empresário. Eu que sou um jovem empresário, né, que é essa a ideia desse programa, né. Meu nome é Wesley Cardoso, para quem me assiste, né. Eu sou sócio fundador da CB Contabilidade, né, sou contador, né, sou sócio da Velox Soluções Empresariais, sócio da Soma 360 e conselheiro da CDL, né, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Itaquera. Que legal, parabéns, viu? E vamos falar um pouco, né, sobre esses empreendimentos, né, esses negócios que você compartilhou aí. Para você que está nos assistindo, né, é muito importante que a finalidade desse programa, né, desse episódio que nós estamos gravando com os jovens, né, empresários, é justamente para auxiliar você, né, que está passando às vezes por uma dificuldade no seu negócio, que está passando por um momento ali de não saber, né, para onde vai, o que fazer. Então a ideia é que nós possamos compartilhar histórias, estratégias, ensinamentos para que você possa absorver algo aqui que nós estamos compartilhando, leve para a sua realidade e aplique conforme as suas possibilidades, né? Então, Wesley, antes de mais nada, eu sempre gosto de trazer aqui dentro do nosso quadro Potencializa Jovem, uma história, né? Eu sempre falo que as pessoas elas se conectam com histórias. Então, se você ficar aqui só falando de técnicas, de coisas, não, faça isso, faça aquilo, as pessoas se conectam com pessoas, né? E pessoas são feitas de histórias. Então, eu quero saber quem que é o Wesley, de onde você veio, se você é natural de Itaquera, não, se você veio parar em Itaquera. Quem que é o Wesley? Então, realmente, eu acho que a história sempre é importante, porque é ela que conecta, ela é o começo de tudo, né? E é assim, se a gente começar a falar de contabilidade aqui, o pessoal aí não vai... Desiste, né? Vai embora, né? Desiste e vai embora, né? Assunto chato. Apesar de muito importante, né? Mas, enfim, eu não sou natural de Itaquera, tá? Eu sou mineiro, sou do norte de Minas, no interior, né? Eu moro aqui em São Paulo, mais precisamente em Itaquera, há 10 anos, né? Eu cheguei aqui em 2014, né? Então, é uma jornadinha, né? E assim, sempre, na minha família, né? Eu acho que é importante a gente frisar, é que o empreendedorismo, ele nasceu já desde cedo, né? A gente tem uma pequena fazenda em Minas Gerais e lá a gente trabalha com produção de cachaça, né? Então, assim, eu sempre, desde jovem, sempre ajudei meus pais, né, tanto na parte comercial, operacional, né, logística, né? Então, assim, para mim, empreender já é uma coisa, assim, familiar, né? Apesar de não ser um empreendedorismo profissional, que eu tive contato jovem, né? Mas já é uma coisa assim, vive dos seus próprios resultados, né? Então isso aí eu acho que é uma das características principais, né, de um empresário, né? Viver do seu próprio resultado, né?
Com 19 anos eu cheguei aqui em São Paulo, eu decidi vir para São Paulo, porque apesar de sempre trabalhar, minha mãe sempre bateu firme nos estudos, tem que estudar, né, Uhum. para conseguir almejar objetivos maiores na vida. E, e assim fiz, e assim eu fiz, né? Cheguei aqui em São Paulo em 2019, né, em 2014, desculpe, né? Meus irmãos já moravam aqui, né? E eu entrei na faculdade de contabilidade. Meu irmão, que é meu sócio, né, o Uhum. Gustavo, já era contador, né? Uhum. E, e aí eu falei, ó, vou entrar também, né, em ciências contábeis e a Você acha gente... que ele influenciou de alguma forma? Sim, sim, Ah, bastante. Irmão mais velho, né? Aí ah, veio, vim morar junto com ele mais um outro irmão mais velho também. aham. Eu sou o terceiro, somos 4 Quatro irmãos, irmãos. né? E aí tem um mais novo que veio depois também, Uhum. né? Então nós, né, sempre viemos dessa cultura, né? E eu falei, ó, eu vou entrar nessa. Gostei, né? Comecei a ajudar ele a fazer algumas coisas e gostei da área. Falei, vou entrar então na faculdade e aí a gente monta o escritório de contabilidade junto, né? Parecia uma brincadeira no início, Uhum. mas a gente levou muito a sério isso. Eu acho que ponto importante para qualquer negócio dar certo é você acreditar nele e colocar suas energias, né? Ó, vamos fazer um corte aqui então, vamos fazer uma pausa. Olha esse ensinamento que o Wesley está compartilhando aqui conosco e que tem que ficar impresso para você. Você precisa acreditar no seu negócio. Esse é o primeiro ponto. Se você for levar para o lado de vendas, por exemplo, ninguém consegue vender um produto que não acredita. Então, assim, Exatamente. se eu falar para vocês que isso daqui sei lá, é água que cura a sua doença, se você não acreditar que essa água cura a sua doença, talvez não vai curar. Mas ela pode curar o quê? Sua sede. Ela pode te ajudar Exato. com a sua sede. Então, primeiro passo, a gente precisa acreditar no nosso negócio. E uma segunda lição que ele falou logo no início da fala, logo no início desse pod. Você precisa investir energia. E o que eu acho muito importante aqui enfatizar? Então você fica igual o pato, né? O pato não nada, não corre, não Não voa, vou nada direito. Por quê? dar Porque de ele quer direito. fazer tudo de um pouco e não coloca energia para ser o melhor nadador, o melhor Exatamente. que vai correr, né? Ele Então, não escolhe um caminho definitivo, exato, né? E o empresário ele não pode perder tempo, porque ninguém ajuda o empresário nesse país, exato, né? É você e você, e depois você. E seu plano A é fazer dar certo, e seu plano B é fazer o plano A dá certo. dar certo, né? Exato. Então não tem meio termo. E assim, é, tem que ter coragem porque as coisas podem dar errado, né? Hum. Então, por exemplo, vamos pegar, eu vou trabalhar CLT, né? Porque é mais seguro e tudo mais. Mas aí a pessoa, ela pensa assim, que eu tô trabalhando para os outros é mais seguro. Pode ter um corte lá e você Ser ser demitido, demitido. Aí você tem filho, você tem, né, Uhum. casa para pagar, carro para pagar, né? E eu acho que o caminho é uma liberdade. A liberdade vem quando você toma coragem e vai empreender, né? Eu acredito muito no empreendedorismo. Eu acho que é a forma que a gente pode somar para nossas vidas, né? E além disso, gerar prosperidade para as outras pessoas, né? Uhum. Gerar emprego, gerar renda para as pessoas, né? Então, isso aí eu acho uma missão abençoada. Sim. Quem empreende, eu acho que é uma pessoa abençoada. E assim, né, só pra gente deixar aqui também, né, porque a gente sabe que hoje com o digital as pessoas elas estão, elas distorcem um pouco as falas, né, então vamos só deixar uma coisa clara. Se você, por acaso, é um funcionário, você é um CLT e recebeu esse vídeo, não quer dizer que o que É, você faz não é importante, não é isso. Até porque senão as empresas sem dúvida. as empresas dependem de pessoas. Mas o que a gente está querendo dizer é que as pessoas que é o perfil, né, que são empresários, que são empreendedores, que se desenvolvem, que assumem o risco, são pessoas que precisam ter mais coragem do que propriamente um funcionário que acordou, porque ela precisa traçar as estratégias do negócio dela e existem várias pessoas abaixo dela que estão Exatamente. precisando que aquilo dê certo. Eu agradeço.
É. a sua pontualidade, né? Sim. Realmente, nada... eu não estou tentando desmerecer as pessoas, Exato. né, que são Não. CLT. É só eu tô te falando isso porque às vezes, São cara, de suma importância, sem às vezes a dúvida. gente pode soltar um conteúdo aqui, as pessoas pegarem aquilo e falar, não, mas eles falaram que todo mundo tem que ser empresário. Não, a gente não tá falando isso. A gente tá Exatamente. querendo só falar que a gente tá falando para Cada empresários, perfil, né? Cada um né, se cada encaixa. pessoa tem seu perfil. Né? Exato. Exatamente. O Legal. meu perfil é meu pensamento, né? Sim. Para mim. Sim. Né? Então, eu E é acho legal porque importante assim, evidenciar você isso. se encontrou, né, nesse perfil de empresário e tudo mais, e é o que te faz feliz, é o que te move. Talvez se você fosse um funcionário, você seria frustrado. Né? Sem dúvida. Então, você Talvez. seria. Talvez. Mas é muito bom, cara, muito bom essa visão. Eu acredito, eu pactuo também. E um ponto que ele falou, né? Ele falou que é mineiro, né? E meu pai também é mineiro, né? Então se você pegar Ah, o. Acabei de encontrar meu pai hoje de manhã, e se você pegar meu carro lá, tem pão de queijo e café, né? Então, assim, E aí tem a cachaça também, né? Que o meu pai, ele gosta bastante, né? Inclusive, Então, minha mãe também mineiro. faz queijo. Cara, Nossa, uma delícia o queijo é dela, viu? diferenciado, né? Bom demais. O pão de queijo mineiro, quem nunca comeu tem que comer. Tem que Porque a comer. gente fica comendo polvilho aqui em São Paulo, É achando que tá diferente. comendo um pão de queijo, mas É não uma é. delícia. Muito Muito bom. bom. Muito bom. Brincadeiras à parte, né? Mas é papo de mineiro aqui. Não podia faltar o Não pão de podia queijo faltar nessa pão de conversa. queijo. Não, na próxima a gente tem que fazer um pão de queijo aqui, viu? Ai. Aí colocar no meio da mesa aqui. Colocar pão no de meio da queijo. mesa, né? A gente vai conversando. Criando conexão, tem que falar pro Roger trazer um pão de queijo aqui pra nós, A gente né? vai conversando e comendo pão de queijo. E assim, você falou pra mim que é uma questão familiar, né? Vem da sua família e tudo mais. Sim, desde a minha avó. Da sua avó e tal. Sim. E aí o seu irmão ali te influenciou de certa forma, né? Por estar fazendo e tudo mais. Mas como foi esse começo, assim, pra vocês? Vocês logo de cara montaram um escritório? Porque a gente sabe, né, que na contabilidade, eu falo porque eu sou sócio, né, não no papel, né, mas eu sou sócio indireto num escritório de contabilidade. Sim. Também, e eu sei como é empreender na contabilidade. Extremamente complexo. O contador é o braço direito, né, do empresário, é o Sem cara dúvida. que vai direcionar a empresa, que vai apurar os impostos, que vai dar um norte. E como foi esse começo, assim, para vocês? Você falou uma coisa interessante, que o contador ele pode somar muito para a empresa. Sim. Né? Principalmente aí eu já vou falar como que vai ser. Como que foi, na verdade, e como que está sendo. Mas um dos desafios é trazer para o cliente, mostrar, eu sou o contador, eu consigo somar para você realmente. Tem muitos clientes que eles tentam manter a distância, mas um dos nossos diferenciais é tentar trazer ele para perto e falar, vem com a gente aqui, a gente vai te auxiliar com vários pontos. Porque isso é importante, né? Você que tem um contador, eu acho, empresário, jovem, converse sempre com o seu contador. Isso é importante. Porque assim, senão fica aquela coisa assim, o contador é o pagador de impostos, né? O pagador da guia, né? E aí o cliente fica pé da vida porque o contador só fala com ele uma vez por mês. Mas também não tem uma contrapartida, né? O cara também não se interessa pelo negócio. Então você que, principalmente aqueles empresários que estão começando, né? Que estão com menos de 5 anos de CNPJ, quanto mais próximo você ficar do contador, do seu advogado, né, do seu gestor, a pessoa que estiver próximo de você, ele que cuida da direção da sua empresa, mais dentro do seu negócio, entendendo o que você está pagando. Não, mas eu pago essa guia aqui do Simples Nacional, por quê? Por que existe essa guia? O que tem dentro dela? Quantos empresários fazem essa pergunta? Exatamente. Não faz. Né? Quando eu chego lá para o empresário, eu vou conversar com o empresário, ele fala assim, não, mas eu pago o Simples, o Simples não tem esses impostos aí, não. Tem, o Simples Nacional tem todos os impostos. Só que eles estão consolidados dentro de uma única guia. E aí o cara não tem essa curiosidade, né? Então, assim, é importante que a gente esteja perto, né? E além disso, né, estar próximo. Fazer planejamentos tributários anuais, né? Mostrar quanto de imposto que ele realmente está pagando. Se ele faturar X, ele paga tanto. Se ele faturar Y, ele vai pagar X valor, né? Então, isso é importante. Né? Mas, enfim, empreender por si só já é um desafio em qualquer área. Né? É você ali na linha de frente o tempo inteiro. Né? No meu caso, né, a gente abriu o escritório, né, eu e meu irmão, inicialmente, né, em 2014.
14. Você ainda não era formado, você estava na faculdade, Não, já começaram... eu estava na faculdade. Né? Legal. Para falar a verdade, eu comecei a ter o contato antes de entrar na faculdade. Né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha uma certa experiência. Né? Experiência essa que eu fui adquirindo de 2014 para frente. Né? E aí, em 2015, eu entrei na faculdade. Né? Então, eu tracei como objetivo um escritório de contabilidade. Né? E, graças a Deus, está fluindo e está dando muito certo. Né? Vocês começaram assim, vocês alugaram uma sala, tinha uma renda mensal, tiveram que pegar dinheiro emprestado, como que foi isso? Porque isso é curioso, isso daí não, todo mundo quer exatamente. saber, né? A gente vai chegar lá. Inicialmente, como que funcionou, o Rafael? A gente abriu o CNPJ, né? Tínhamos uns 2, 3 clientezinhos. Quando a gente começa, né? Lógico, tudo é proporcional. Você tá pequenininho, tá começando, você tem clientes menores, né? PJs, pequenos comércios, né? E aí a gente tinha um pequeno faturamento, de tal forma que não se pagava nem Custo. a mim, nem ao meu irmão. Então ele continuou trabalhando, né, na empresa dele, eu continuei trabalhando em outra empresa, né? E paralelo a isso, nos dias de folga, à noite, finais de semana, né, a gente foi trabalhando, a gente foi prospectando novos clientes, a gente foi fazendo parcerias, né, com parceiros, são tipos de serviços que a gente não conseguia, né? Por exemplo, abertura de empresa, na época a gente não fazia, né? Licenças, certificação digital, toda essa parte a gente não fazia. E a gente precisava de parceiros, né? Determinados assuntos também, a gente tinha outros parceiros, né? Advogado, né? Assessoria trabalhista, precisava de algum processo, né? Então, eu sempre digo, ninguém prospera sozinho. Você tem que ter aliados ali para te ajudar a subir, né, nos seus objetivos. Então, você consegue, né, fazer tudo sozinho. Né? E um ponto, fazer só uma pausa aqui, nesse ponto que você falou. Olha que interessante. A gente vai fazer um contraponto aqui. Vamos voltar lá no começo. Lembra que o Wesley falou 2 pontos importantes. Ele falou, primeiro, tenha coragem. E segundo, você precisa persistir, você precisa investir energia, você precisa dedicar tempo para aquilo. E aí, mesmo quando você começa a empreender, muitas das vezes você não vai conseguir ter recursos para se manter naquele negócio inicialmente. Então você vê que ele não dedicou 100% da energia no começo. Por quê? Porque ele precisava se manter. Mas ele dedicou a energia para que o negócio pudesse prosperar e crescer conforme o planejamento que ele estava fazendo com o irmão. Então é muito importante que, às vezes, você vai empreender, principalmente para quem tem família, quem tem filhos, não precisa sair igual um louco, abrindo mão de tudo, pegando dinheiro no banco. Cara, você pode planejar, você pode fazer um business plan ali, fazer um plano de negócios, pode estruturar, olha, durante 6 meses eu vou guardar um dinheiro, esse dinheiro eu vou projetar para alugar uma sala, para comprar uma mercadoria, ou não vou alugar uma sala, vou só comprar mercadoria vendendo digital, sabe, toda uma organização. Porque às vezes acontece das pessoas, elas querem empreender, elas abandonam o emprego, elas não têm um fundo de reserva, não têm um planejamento, aí depois, por que quebra? Qual que é a estatística, né? 2 anos a empresa, muitos empresários quebram. Por quê? Porque eles não tiveram um planejamento. Então é muito importante isso que você falou, na questão de, cara, não foi com tudo, né, no começo. No começo foi o quê? A gente foi organizando, a gente foi ali tangenciando, organizando, prospectando. E aí, qual foi o ponto de virada, assim, que você falou? Cara, vamos sair dos nossos empregos e vamos dedicar full time. Calcular riscos. Exato. Né? É isso que você está dizendo e realmente falou tudo. Tá? Dá para você entrar em uma canoa furada. Né? Você pensa em empreender, você tem que ter um plano. Plano de expansão, uma meta, várias submetas, né, para você conseguir o objetivo. Calcular os riscos. Né? Tem que pagar. Dá para se aventurar. Não dá para ser um aventureiro. Né? E em 2018, finalzinho de 2017 para 2018, né, a gente fez uma fusão com o escritório. Também pequeno, né? Nós éramos pequenos, mas nessa época a gente já tinha aí uns
talvez aí uns 25 a 30 clientes. Já bancava os custos? Sim, nessa época eu já não estava mais trabalhando. Entendi. Né? Já estava praticamente já formado, né? E a gente fez uma fusão com outro escritório, né? Que tinha mais ou menos a mesma quantidade de clientes que a gente, né? E aí, né? Antes disso a gente teve umas salinhas, né? Deu certo, voltou para casa e trabalhando home office. Quando tinha alguma reunião com o cliente, tinha que ir no cliente, né? E sempre fazendo esses dribles aí, né? E fazendo a coisa acontecer, né? Em 2017 para 2018, a gente fez a fusão, alugamos uma nova sala, uma sala um pouco mais estruturada, bem mais legalzinha, né? Com recepção, as coisas estavam melhores nessa época, né? E aí, mesmo assim, era muito pequeno. Era eu, né? Meu sócio, que entrou depois, né? E meu irmão ainda trabalhava em outra empresa, ainda não dava para, né, manter todo mundo. E aí a gente foi trabalhando, firme, foco, resiliência, né, prospectando, prestando um ótimo serviço, porque isso aí, para quem é prestador de serviço, a alma do negócio é você prestar um ótimo serviço, um ótimo atendimento para os seus próprios clientes te indicarem. Né? Não existe uma forma melhor de você conseguir um cliente do que você fazer dos seus clientes, dos seus vendedores. Né? E em 2018, né, já estávamos nós três, já tínhamos mais uma pessoa com a gente. Né? Em 2019, a gente começou a crescer, né, de vez. 2019 a gente já tinha uma quantidade bacana de clientes. Talvez aí já uns 2, 3 funcionários com a gente. Né? E aí chegou a pandemia, né, meu amigo? 2020. Em 2020 e 2019, inclusive, a gente estava numa estrutura bem maior. Né? Uma estrutura já de 180 metros quadrados, né? Comportava bastante gente. Porque a gente tinha metas de bastante crescimento, né? E em 2020 a gente veio a pandemia, a gente já estava encabeçado uma nova empresa com parceria em um outro escritório grande aqui de Tatuapé, né? Para a gente vender também BPO financeiro, né? Surgiu essa oportunidade e a gente foi para cima dessa oportunidade porque é uma forma, né, de trazer mais, serviços para os nossos clientes. E muitos clientes tinham muito tempo gasto com financeiro, né? Então, vamos supor, e a gente pegou como lema o seguinte: se você é açougueiro, se você, né, é padeiro, né, vai fazer o que você sabe fazer. Deixa a parte chata com a gente, ou seja, contas a pagar, contas a receber, né, emissão de boletos, conciliação de cartão de crédito, e a gente passou a fazer tudo isso. Né? Só para deixar claro, né, isso daqui que ele está falando é justamente a questão do BPO. Então ele está explicando para você, se você é empresário, você não tem condições de montar um departamento financeiro estruturado, eu tenho que contratar sistema, profissional, várias coisas, é um serviço que geralmente é ofertado, né, por empresa, mas também a contabilidade abraça bastante esse tipo de trabalho. E aí você tira, né, de dentro da sua estrutura esse custo, né, e aí você passa para um terceirizado, né, para um prestador, que no caso seria a contabilidade. E aí surgiu a Soma 360, né, que é uma segunda empresa, né, que presta só serviços financeiros, né. Mais ou menos nessa época também surgiu a Velox, né, que a gente vê a necessidade de certificação digital, né, para os nossos clientes. E a gente acabava mandando os nossos clientes para longe, né? Falar, não, vem aqui no escritório, a gente tira o certificado digital. E também, né, nessa mesma empresa, a gente passou também a fazer licença de funcionamento. Né? Então hoje a gente tem esses 3 ramos, né? Futuramente terão mais. Né? E assim, a gente foi abraçando as oportunidades que foram surgindo, né, com as nossas próprias carteiras, né, e com as necessidades dos nossos clientes. Para quê? Além de diferenciar do mercado, né, para não deixar de concorrer com todos os escritórios, né, oferecer algo a mais, né?
eu fazer só uma pergunta assim, que acabou que passou, e eu acho que vai vir Sim. muito. É que a gente acaba falando, vai Não, falando, mas é e, uma pergunta que eu e tô aí. pensando aqui. É que você falou que você é de Minas, e aí veio uma curiosidade. Como que você veio parar em Itaquera? Então, é porque eu tenho duas tias aqui. Ah, tá, entendi. E minhas tias vieram bem antes, Aham. né? E aí eles sempre moraram aqui em Itaquera, Ah, minhas legal. tias. Moram ali, próximo a Imperador, Aham. aquela região, né? E aí, meus irmãos, quando eu vim, eles já moravam sozinhos. Ah, entendi. E aí eu vim parar em Itaquera. E aí eu sempre morei na Vila Carmozina, Aham. né? Eu sou da Vila Carmozina faz bastante tempo. Então, Legal. essa é a explicação, Não, né? é que é curiosidade. Tipo assim, claro, a gente fica sempre pensando, né? De onde a pessoa vem, né? Como que ela veio parar aqui, como que ela conheceu. Mas Sem legal. dúvida. E assim, aí veio a pandemia, vocês já estavam mais estruturados. Como foi, assim, essa questão do... Porque a gente sabe que o escritório de contabilidade tem uma atuação muito mais física, né? Então, assim, é uma atuação não tão... não utiliza-se, né, tanto... não se O Digi. utilizava, assim, né? Mas tanto o digital. Era uma questão mais... o cliente ia até o escritório, e aí lá você fazia a reunião, ou você poderia ir até o cliente e tal. Mas como que foi essa mudança a vinda da pandemia, né? Como que vocês se adequaram? Porque provavelmente você pode compartilhar se vocês ficaram fechados, Claro. ficaram abertos. E aí, como que foi esse atendimento ao cliente? Quais foram as mudanças que vocês tiveram que fazer para conseguir atender o cliente? Porque vocês não poderiam mais Sim. ir até o cliente ou o cliente vir até você. Como que foi essa É, adequação? a pandemia ela foi um desafio, porque quando eu estava nos noticiários, né? Eu, e aí eu fui me aprofundar realmente, porque naquele início a gente não sabia o que era o coronavírus, né? Uhum. Naquele começo. Ah, é tipo. É Tipo a tipo. gripe suína, né? Exatamente. Não vai nem chegar aqui direito, não vai ter nada, não vai abalar em nada. Mas começou, né? Falecer gente pra caramba nos outros países. Eu falei, vai fechar tudo. Eu falei, chamei o Robson, que é meu sócio, o Gustavo, que é meu sócio. Falei, gente, a gente tem que tomar umas ações aqui, porque senão, né? Na hora que a coisa começa a andar e dar certo o escritório, começa, né, montar uma estrutura, montar uma equipe legal, né, já pensou, chega uma doença assim, quebra nossos negócios, e a gente fez uma reunião assim, né? Mas por sorte, né, o nosso escritório ele não era segmentado para um único ramo. Então, teve um escritório de contabilidade que é segmentado para só restaurantes e fechou tudo, né? Esses escritórios tiveram um pouco mais Sofreu de mais, é. dificuldade, né? E aconteceu o contrário que eu imaginei, né? Porque realmente a gente mostrou que o contador ele faz total diferença no negócio. Porque você lembra daquela quantidade de decretos, Sim, né? principalmente Fazer trabalhista, né? roxo, Tipo, fechou, não sei o que, agora não pode, bem, só pode né? trabalhar tanto. Aí afastar o funcionário, aí Afastar tem o que. funcionário, Entendeu? 60, 30, né? Totalmente, né? Pronamp, até o acompanhamento das fases, né? Fase Sim, roxa, vermelha, sim. amarela, né? Então, era um decreto por semana e a gente afundou as caras estudando, né? E passando para o nosso cliente e comunicado atrás de comunicado, né? E a gente dobrou de tamanho, né? Na pandemia, Uhum. né? A gente cresceu muito em 2020, cresceu muito em 2020, né? E hoje a gente está maior, muito maior do que a gente era, né? Então, graças a Deus, né? Aconteceu o contrário, não foi Uhum. o pior que aconteceu, né? E na pandemia, a questão do digital versus o físico, né? Ficou nítido, né? Uhum. Teve um avanço muito grande nessa área, né? Porque, por exemplo, a gente teve que fechar o escritório, né? Uhum. Então, a gente sempre foi bem organizado na parte de dados, de TI, né? Então, a gente mandou toda a nossa galera para casa trabalhar home office, né? Então, a gente tem, como a gente trabalha com computador, a gente tem Uhum. essa possibilidade, né? De trabalho de casa, home office, né? Todas as reuniões videoconferência, né? E isso pegou, né? A videoconferência. Demais, Hoje demais. em dia tudo é videoconferência. Então, por exemplo, se for um assunto mais tranquilo, né? É
videoconferência, é mais rápido. Você, empresário, fica no seu estabelecimento, eu, contador, né, fico no meu estabelecimento, a gente faz um bate-papo, meia horinha, 40 minutos, não tem deslocamento. Isso aí Para São Paulo isso conta muito. sem dúvida. Muito trânsito, né, Rafael? Muito trânsito. Mobilidade é tudo, né? Mas assim, hoje que a gente superou a pandemia, né? Mas, peraí. Eu Sim, fico curioso para saber essas pode falar. peculiaridades, porque é muito, a pandemia ainda ela deixou muitas sequelas, né? Então, Sim. assim, até mesmo ela trouxe muita coisa boa, mas também ela trouxe muitas deficiências, né? Porque se você for parar pra pegar, como foi a sua mão de obra? Porque a gente sabe que você gerir as pessoas trabalhando de casa, a produtividade não é a mesma Não coisa é a do que o mesma. cara que tá ali o tempo inteiro. Porque quando o cara tá com você, ele se sente até mal se ele não tá trabalhando. Porque uma hora ou outra você passa ali, você vê se ele tá mexendo num negócio que não é e tal. Agora em casa, você não instala um programinha para saber quantas horas ele Mas o que trabalha. acontece? A gente, na Save, né? A gente está em 3 sócios, né? E a gente tem nosso gestor, então somos 4. Então isso facilita muito quando se fala de gerenciamento, né? Então, todos os sócios tinham suas tarefas, inclusive gerenciar o pessoal, verificar se está tudo certo, se está conseguindo, né, acessar a rede, né? Se o pessoal está conseguindo entregar as tarefas, né, no prazo, né? E tudo em escritório de contabilidade é pré-estabelecido. Prazo. Se você não atende aquele prazo, o cliente paga a multa, né? E o cliente não vai pagar a multa por um erro seu, né? A gente que arca com essa multa, se caso a gente não marcar. Então a gente não teve tanta dificuldade, né, para gerenciar nosso pessoal, mesmo trabalhando de casa. Apesar de eu concordar plenamente com você que a produtividade em casa é muito menor do que a produtividade no ambiente de trabalho, né? Que a própria expressão já fala, ambiente de trabalho, né? O pessoal está focado ali no trabalho, né? Não tem louça suja na pia, não tem criança ali, né? Então, eu concordo plenamente com você. Mas, assim, a gente conseguiu, né, gerenciar sem nenhum problema. Hoje, eu acredito muito no híbrido. Eu também acredito. Eu acredito muito no híbrido. É que assim, por exemplo, eu acredito muito no híbrido, porém, departamento comercial, eu já sou um pouco mais cético. Eu já acho que departamento comercial ele funciona melhor quando tá todo mundo junto. Porque é aquela coisa assim, o cara tá aqui sentado, tá aqui, não sei o que, negociando e tal. Aí esse cara fecha o contrato. Aí o que ele faz? Ele comemora. O que tá do lado dele fica estimulado porque tá vendo o outro fechando. Exatamente. Aí o que tá lá também tá estimulado. Então eu falo assim, o departamento comercial quando trabalha junto é um engajando o outro. Quando você tá em casa ali tentando fechar, você tomou um não. Porque, cara, comercial você toma não o dia inteiro. Não de É não o dia A inteiro. novidade é o sim, né? A novidade é o sim, entendeu? Então, assim, Sem para dúvida. cada 10 empresas que você prospecta, 2 vão avançar. É taxa de menos, 20%, entendeu? É. Então, assim, o comercial, quando ele tá com mais pessoas, ele engaja mais por quê? Porque é um motivando o outro. Quando você tá sozinho, o cara tem que ser muito bom. O cara tem que ter uma disciplina, uma frequência ali que poucos têm. Entendeu? Eu concordo com você, plenamente. Porque venda é motivação pura. Sim, Né? é emocional, É entendeu? emocional. Agora é diferente o operacional. O cara, é o que você falou, o cara do seu operacional, ele tem que entregar lá 10 DCTF, 10 SPEDs, 10 não sei o que, ou de 10 empresas. Cara, não importa, você quer saber que ele vai entregar os 10. Exato. Se ele entregou 9, você vai falar pra ele, amigão, tá faltando um. Agora o comercial, mesmo que você estabeleça as metas, às vezes o cara tá ali, pô, atingir 75% da meta. Se ele tá num ambiente que tá todo mundo na mesma sinergia, ele vai bater o 100, entendeu? Ele vai bater 110. Agora se ele tá em casa, sozinho, pô, não tô conseguindo sair aqui, não tá indo e tal. E aí o que acontece? O cara fica ali, cabisbaixo e tal, não consegue falar com o gestor, não tem ninguém para motivar ele. Aí chega a mulher e solta um caminhão de coisa na cabeça dele. Ou o homem também, tá? Pode ser vice-versa, pode não? ser vice-versa, né? Que os dois, né? Hoje em dia os homens tá pior que as mulheres. Então, assim, pode acontecer, entendeu? Então, por isso que eu falo. E outros problemas também. A pessoa fica em casa e fica até
doente, Doente. Não, dependendo. tá maluco. Eu vou falar pra você, cara. Eu não funciono em casa. Eu não Não, funciono. dois. Eu não funciono. Dois. Tem dia que a minha esposa fala assim, não, fica aqui, trabalha aqui de casa hoje. Eu falo assim, não, pra quê? Louco, vou pro escritório, entendeu? Não. Então, assim, eu gosto muito eu sou comercial, então eu gosto muito de reunião, eu, por exemplo, tava em reunião agora, eu gosto muito de reunião, eu gosto muito de estar com contato. Eu vou falar pra você, hoje, eu faço muita reunião online, porém, eu gosto muito de reunião presencial. Porém, em São Paulo, você não consegue fazer, dependendo da região, Uma reunião. eu juro pra você, eu faço uma média de no máximo 2 reuniões por É. dia. É uma de manhã e uma à tarde. Exatamente. Entendeu? Então, assim, não dá pra você. Ontem eu estava na A Alphaville. menos que você seja muito organizado, Não, mas não né, e dá, fala assim, ó, cara. eu tenho 2 clientes na Zona Norte, aí eu vou pra Zona Vai Norte, eu faço isso, 2 reuniões, faz tudo né? num raio ali. Mas é difícil É isso acontecer, difícil, cara. Porque organizar às vezes assim, um que você né? tem lá, o Você, outro não pode, entendeu? você marca uma reunião às 9 da manhã, você tem que sair 7, É, dependendo do local, exato. por causa do trânsito. Aí a reunião, geralmente, quando é presencial, também ela é mais longa. Aí você sai de lá meio-dia, tem que almoçar, né? Ou seja, o meio-dia já foi embora, Sim. né? Hoje eu tava falando pra você da rotina. Cara, você pega ali, eu fui pra Diadema, tive uma reunião lá 9h30. Aí eu tinha uma em Santo André 11h30. E aí eu fiquei até as 2 pra chegar aqui às 3. Então, Aí você pensa assim, cara, você pergunta pra mim, que horas que eu almocei? Sabe onde eu almocei? Dentro do carro. Eu vim pra cá almoçando. Por quê? Porque eu já pensei, cara, eu vou sair, eu não vou ter tempo de almoçar, eu vou levar minha marmita e eu vou comer dentro do carro. nossa. E aí você fala assim, cara, isso é o quê? Gestão de tempo, é misturado com força de É, vontade e vai embora, exatamente, entendeu? sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, ó, tira mais uma dúvida. Aí, Fala aí. só pra concluir o que eu tava falando. Aí hoje, o que eu acho? Eu acredito muito no híbrido, igual a gente tava Ah, conversando. legal. Então, assim, reuniões, gosto muito de fazer reuniões videoconferência, porque tem alguns assuntos, por exemplo, que não dá pra você tratar por WhatsApp. E você tem que apresentar alguma coisa. Você ir lá também fica muito, talvez não é um assunto tão urgente. Então, eu faço muita reunião, videoconferência, né? E reuniões presenciais, né? Para quando se trata de um assunto mais específico, ou a pessoa também que tem a dificuldade com tecnologia, a gente vai Uhum. presencialmente, né? Assim, questão de home office também, né? Eu acho que não dá para você simplesmente mandar a pessoa com o computador para casa. Você tem que preparar, Tem que treinar, fazer tem que um onboard do treinar, né? cara, Fazer uma saber coisa o diferente, processo e né? tal. Porque aí você, né, acaba complicando até a pessoa que você está mandando para lá, porque a produtividade realmente não é a mesma. Então, hoje, no meu escritório, a gente é 100% presencial, né? Uhum. Quando a pessoa precisa eu preciso trabalhar home office aí 2 dias, pode ir, né? Tranquilo. Já viu o perfil dela, ver se entrega, né? Então tem isso também, né? Exatamente, tem isso também. Mas, opa, desculpa. Mas, assim, graças a Deus, equipe muito Vai boa que bem. eu tenho hoje. Né? E Mas vamos lá. como que foi o seu... A gente falou um pouco, né, do seu funcionamento, atendimento e tudo mais. Vocês hoje utilizam algum modelo de posicionamento digital? Vocês utilizam alguma estratégia? Tem posicionamento nas redes sociais? Google? A gente tem uma empresa que cuida pra gente de marketing digital. Aham, Faz umas postagens semanais, mas a gente não é muito engajado ainda aham, na parte de marketing digital. sim, Né? Apesar de eu achar de suma importância. aham, Né? Eu acho de suma importância a empresa ela ter um site legal, né? Ela ter ela mesma ou ter uma empresa que cuida do marketing digital é de suma importância. Então hoje se você entrar nas redes sociais da minha empresa, no site, você vai ver que tem bastante material lá, tem Só vai bastante te postagem, encontrar, né? tá bem legal, né? Mas eu acho também de suma importância, igual eu falo, o híbrido, né? Você estar presente, principalmente no ramo de serviço, né? Legal. Você está presente em eventos presencial, É. né? Apresentar sua empresa em feiras, né? Presencialmente também. Então eu sou o cara do híbrido, cara. Eu Legal. não acho que uma coisa só, eu não acho que dá certo. Tem que ter consonância ali, uma coisa, outra coisa também. Eu vou gerar uma reflexão. Sim. Vou gerar uma reflexão, você me fala se faz sentido.
É, eu acredito muito no híbrido, mas eu também acredito que você pode ser só offline, você pode ser só é, online, você pode ser híbrido, você pode ser o que você quiser. Tem um CEO americano que ele fala assim, que as empresas que não estão no digital vão morrer em 5 anos. Então ele acredita muito que as empresas que não têm um posicionamento, elas não vão perdurar. O que ele está querendo dizer? Você precisa realmente ter um site, você precisa ter um posicionamento digital. Não que às vezes você vai fazer vendas online, mas você precisa estar lá para as pessoas te encontrarem. Exato. Tem uma pesquisa que fala que 75% das pessoas utilizam o Google para pesquisa. Sim. E está crescendo uma outra quantidade de pessoas que utilizam as redes sociais para pesquisa. Então, elas deixam de olhar o Google para olhar você nas redes sociais. Porque nas redes sociais elas conseguem ver quem está comentando, quem está interagindo, qual que é o seu engajamento ali com as pessoas e tudo mais. Então, é muito louco isso. Só que, ao mesmo tempo, você precisa fazer um estudo para entender onde a sua empresa se encaixa. Por exemplo, a gente sabe que na contabilidade, a taxa de conversão de uma venda online pode ser muito menor do que uma pessoa que vende roupas. Claro. É natural. Sem dúvida. Porque o tipo de serviço que você oferta, ele está muito mais embasado numa questão racional do que uma questão emocional. Então, você estar presente nas redes sociais, ela é como se fosse seu cartão de visita, né? E é claro que a parte de vendas não quer dizer que você vai conseguir vender mais no online ou menos no presencial, ou vice-versa. Mas tem um equilíbrio nos dois. Então, por isso que eu acredito muito no híbrido para esse tipo de coisa. Uhum. Porém, você pode falar com propriedade falando de Itaquera, porque eu tenho levantado essas informações justamente porque o público de Itaquera, ele está sendo o empresário, né, de Itaquera. A gente tem feito pesquisas e tentando entender que muitos empresários ainda não viraram a chave. Muitos empresários ainda não começaram a utilizar as redes sociais como uma ferramenta, um instrumento para potencializar o negócio. Cara, se você homem, mulher, empresário de um modo geral, que você está assistindo esse vídeo, você precisa entender que a sua empresa pode crescer, né, o faturamento, pode crescer se tiver uma exposição. Porque hoje as pessoas, nem todo mundo vai lá no físico. Eu tenho certeza que antes da pandemia, a frequência que você tinha de clientes indo no seu escritório e o de hoje, eu tenho certeza que naquela época era muito maior. Entendeu? Aí não que você não tenha uma frequência. Como a gente está em crescimento, né? Ainda, né? Espero que nunca pare de crescer. Uhum. Assim, hoje vai mais gente no escritório, mas talvez se não tivesse, por exemplo, uma pandemia para aumentar, para acelerar essa digitalização, talvez iria muito mais gente. Né? Exato. Mas se você for parar para pensar assim, ó, quando você pega uma empresa, vamos dar um exemplo de um cenário de comércio. A gente trabalha muito com varejista e tudo mais. Você compra numa empresa que você nunca viu? Assim, vamos supor, você tem o hábito de pesquisar essa empresa? Tipo, pelo menos no Google. Tipo assim, vamos supor, quero comprar um tênis. Você pelo menos pesquisa lá, lojas de tênis em Itaquera, um exemplo. Eu pesquiso. Mas hoje em dia eu compro muito em sites. Digital, né? Digital, em sites. Isso pode ser um aliado, né, do próprio empresário. Ele pode ter um marketing. Isso é uma novidade que nós teremos em breve. Mas eu não vou dar spoiler agora, senão o presidente me mata, né? Mas em breve você, lojista, comerciante, fique atento às novidades da CDL. Vem para CDL. Vem para CDL, né? Então assim, você pode estar deixando dinheiro na mesa, pode estar deixando de usar as ferramentas. Então assim, fique ligado. Então assim, o que o Wesley tá falando é o quê? A importância do posicionamento digital, né? Você usar essa ferramenta, né? Não achar que o digital é o fim. Não, ele é o meio. É um meio, né? Você tem que ter campanhas, né? Tem
tem que possuir essa interação nas Tem redes empresas que sociais, não sem faz nem o dúvida. Google Meu Negócio, que é um negócio simples e gratuito. Exatamente. Entendeu? Assim, então, Tem- utilize essas ferramentas, anota aí, pesquisar o que que é o Google Meu Negócio, como que eu faço para criar a minha conta ali do Google Meu Negócio, porque a pessoa que comprou de você, ela pode ir lá te dar uma estrelinha, ela pode fazer um comentário, e as pessoas que forem pesquisar de você no Google, ela vai ver o seu endereço, o seu telefone, a foto do seu estabelecimento. Então, utilize essas ferramentas. Primeira coisa. Entendeu? Dependendo do produto, do valor, da Faz quantidade que muito você vai sentido. comprar, você vai lá e pesquisa para ver, ó, peraí, vamos ver se eu não estou entrando numa roubada aqui, É, se né? aquilo realmente existe, né? Porque às Exatamente. vezes tem pessoas que Tem, criam negócios aí que nem existe, pode ser golpe, né? Então, exatamente. Então, é de suma importância. Conselhos aqui do Rafael é de suma legal. importância, né? Tem que estar hoje nas redes sociais e no Google, sem Legal. dúvida, né? Cara, e uma outra coisa que eu queria perguntar pra você é o seguinte. Quando você fala de Itaquera, né, a gente está tratando aqui só sobre a questão local, né? A gente não está falando sobre a realidade da Zona Leste, a realidade do Brasil, São Paulo, não. Falando sobre a realidade de Itaquera. Quando a gente fala de Itaquera, nós temos desafios, né? Desafios por quê? A parte populacional, né, de Itaquera cresceu absurdamente, né? Ao mesmo tempo que a parte empresarial não acompanhou. Então você vê que muitas pessoas mudaram para Itaquera, muitas pessoas moram em Itaquera, porém o comércio não acompanhou esse crescimento populacional. E às vezes tem pessoas que estão buscando coisas fora de Itaquera e o comércio poderia estar ganhando com isso. Sem dúvida. Entendeu? Então, assim, às vezes, não só pelo crescimento populacional, mas às vezes por conta até mesmo do posicionamento do comércio. Né? O que, que você vê, assim, não só falando da contabilidade, das suas empresas, mas o que, que você vê, assim, como desafio que Itaquera enfrenta, né? Você que, além de um empresário, você também é um morador, né? E você Sim, está ali no meio, você sabe, e você também atende os clientes que são empresários, muitas vezes de Itaquera, né? O que, sim. que você vê como desafio deles ali? O que, que eles compartilham com você? Olha, quando a gente fala de Itaquera, né? Eu acho que a principal coisa que a gente tem que trabalhar, a gente como cidadão de Itaquera, como empresário de Itaquera, né? Que é uma das pautas da CDL aqui, isso é importante frisar, Sim. né? É a segurança. Deixar um ambiente mais seguro, né? Para que as pessoas elas tenham a confiança de vir para cá. Porque tem gente que não conhece Itaquera e vê falar só coisas ruins de Itaquera e acha que aqui é né, uma terra de ninguém. Vamos falar assim, Uhum. né? É, tem a violência é alta, né? E Itaquera é um lugar maravilhoso, cara. É um lugar muito lindo aqui, Itaquera. Então, acho que a primeira coisa que como cidadão e como empresário, é o quê? É tirar essa fama de Itaquera e realmente melhorar a segurança, né? Acho que esse é o principal ponto, né? O empresariado realmente não está acompanhando, né? Então, assim, por exemplo, apesar de eu achar que Itaquera é um local que tem tudo para crescer, né? A gente tem a Jacopêssego, né? Uhum. A gente tem o aeroporto aqui perto, né? Uhum. Guarulhos, né? A logística. Logisticamente é muito bacana. E assim, a mão de obra de São Paulo é a maioria daqui de Itaquera. E aí as pessoas atravessam a cidade Para ir trabalhar em lugares na Vila fora, sendo que Olímpia. poderia trabalhar aqui. Exatamente. Né? Então, os políticos também, né, os vereadores da região, criar políticas que tragam essas empresas para cá, para Itaquera, já que as pessoas são daqui, a maioria das pessoas que trabalham, né, a população é gigantesca. Né? Então, eu acho que são dois pontos que, que eu acho que é crucial o crescimento aqui de Itaquera. E um ponto legal, né, que a gente compartilhar aqui é justamente a questão dessa segurança, né? A CDL tem participado de forma ativa na questão do City Câmeras, né? Que agora vai mudar o Exato. nome, eu não recordo agora, mas vai mudar, parece o nome, e é um projeto onde a CDL participa junto com a GCM, com a Militar, e aí os empresários, eles
tem de forma gratuita, né, a disponibilização de vagas. E aí eles só custeiam o projeto, né, que seria a instalação, o aplicativo, né, para acompanhar. Você consegue acompanhar em tempo real. Então, e tem sido muito legal porque você pode disponibilizar isso para o seu cliente. Eu imagino que o seu cliente está entrando no seu comércio ali e você coloca um QR Code para ele, ele faz a leitura e ele consegue ficar acompanhando o automóvel dele que ficou estacionado na rua ao lado. Então isso é muito bacana. A CDL faz parte desse projeto, ela é que encabeçou o projeto aqui. Então é um projeto de grande validade. E também na questão de incentivos, de atuação, né? A gente vê que muitos empresários, nós tivemos um incentivo para trazer empresas para Itaquera. Felizmente não foi utilizado, porque as pessoas não sabiam utilizar. Então Não tinha instruções, caminhos, né, foi um meios. negócio que realmente falhou, mas eu acredito muito que, até mesmo olhando uma questão política, a Prefeitura de São Paulo ela tem olhado de uma forma bem positiva, né, para a Zona Leste, de modo geral. E eu acredito muito que a gente precisa se reunir como empresário. Né? Não adianta só a gente ficar esperando do poder público, a gente também precisa. Eu vejo assim que dentro desses desafios eu acrescentaria eu vejo que não tem uma unicidade, não tem um cooperativismo entre os empresários. A gente pode ver isso quantos empresários participam da CDL, por exemplo, que é uma entidade que defende segurança social, defende a questão política. Então, assim, tem uma atuação direta em prol do empresário e mesmo assim o empresário pouco participa. Em prol do empresário, em prol do cidadão. Exato. E mesmo assim, pouca gente participa. Teve o Câmaras, vai mudar de nome. Sim. Ainda no seu nome também. É. Além de você monitorar, a Polícia Militar e a GCM também estarão monitorando lá. Então vai ser algo que vai trazer segurança a mais aí, né, para os empresários, para os cidadãos de Itaquera. Então, é uma coisa que já está, né, funcionando, mas ainda não teve uma adesão tão grande quanto poderia ter. Realmente falta essa compra aí, né, do empresário, né? E aí quando você fala de desafios, a gente não pode ficar só olhando para o lado negativo, né? Quais são as soluções que você vê para isso, né? O que você acredita que nós poderíamos, por exemplo, melhorar, né, essa questão do comércio local, como as pessoas elas poderiam contribuir mais para que Itaquera pudesse dar essa engajada? Acho que o primeiro ponto aí você bem colocou, né, que é a cooperação entre os próprios empresários, né? Tem que estar unido, tem que ir nas reuniões, né, estar informado de todas as novidades da região, né? E, por exemplo, clube de desconto entre os empresários, né, ingressos, promoções. Acho que a união faz a força. Então, por exemplo, se você pega uma rua inteira, né, e todos aqueles empresários se unam ali, né, fala, ó, no final do ano a gente vai fazer um show, né, e vamos fazer um sorteio de um carro. Aí junta todos os comerciantes e faz um. O que você acha disso? Não acha que isso aí ia trazer toda uma visibilidade para aquele local? Que o brasileiro gosta disso, né? O brasileiro gosta de ganhar, gosta de sortear, gosta de participar, né? Então eu estrategicamente, eu não posso falar que eu tenho várias soluções, mas a primeira é se reunir. E quando a pessoa tem união, uma cabeça pensa uma coisa, duas já pensam duas. E quando tem uma quantidade gigante de pessoas, surgem ideias ali maravilhosas. E além de ideias, também braços operacionais também, né? Operacionais. Porque a gente sabe que a gente precisa, né, de pessoas para trabalhar também, né? Poxa, é legal você vindo agora como conselheiro, você participando da CDL Jovem, então assim, a gente precisa disso. Sabe que é um baita desafio você tocar um projeto sozinho. Eu sempre falo, quando me colocaram para ser diretor jovem, eu falei assim, olha, é o seguinte, mas eu preciso de time, eu vou ter que formar um time, porque eu não consigo fazer nada sozinho. Eu, Rafael, sou muito limitado.
Mas se a gente tiver um time engajado, nós podemos muito mais. Sem dúvida, sem dúvida. E criar estratégia para trazer esse pessoal, né? Sim. Trazer essa galera jovem, trazer os empresários de Itaquera, assim também como os cidadãos, né, para participar. Né? Legal. Para trazer visibilidade, para a gente ganhar força. Né? Legal. Para quando a gente almejar alguma coisa e precisar ir em algum órgão público, a gente está falando Mais pessoas, com né? mais pessoas. Se você pudesse deixar uma mensagem assim para o empresário jovem que às vezes está começando ou às vezes está passando ali por um momento assim patinando ali com uma dificuldade e tudo mais, qual seria a mensagem que você deixaria para esse empresário? Eu acho que a minha mensagem para você, empreendedor, é: seja resiliente, acredite no seu negócio, né? Tenha foco e disciplina. Você ter tudo isso, né, você vai conseguir alcançar qualquer objetivo. Legal. Wesley, mais uma vez eu quero te agradecer, tá, pela participação. Foi um prazer estar aqui com você, conhecer mais um pouco sobre a sua história, sobre o seu negócio. Vamos marcar uma visita lá, que eu tô te devendo um café lá pra gente lá conhecer. Vai lá no escritório, vamos lá para você conhecer meu escritório também, legal. conhecer meu time, a gente tomar um café. E eu que agradeço, tá? Eu me sinto honrado de estar participando aqui do cast, do CDL, né? E sem dúvida, a gente tem que somar para a CDL, a gente tem que somar, trazer esse pessoal para cá, tá? E fazer somar e unir esse pessoal todo aí para a gente fazer o desenvolvimento acontecer em Itaquera. Legal. Tá bom? E para achar vocês no site, rede social? @Save Contabilidade. Né? E o site? Ou o site www.savecontabilidade.com.br. Vamos deixar aqui, ó, já, ó, será que, ô Mesa, será que a gente depois consegue patrocínio dele, né? Quem sabe ele libera, tira a mão do bolso, coloca ele, pra gente colocar ele aqui na telinha aqui, né? Vai ficar aqui bonito, né? Aparecendo. A gente pode ver isso aí depois, né? Já deixou uma propaganda gratuita aqui, né? Depois a gente pede aí uma verba aí pro nosso... Vamos conversar. Pro nosso podcast. Vamos negociar. Aí, né? Nada que alguns reais aí não resolva, né? Né? Tá então, certo. mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, tá, Rafael? Quero agradecer a todos os empresários e empresárias de Itaquera que estão assistindo esse Pod CDL com o nosso programa Potencializa Jovem. Quero agradecer também a todos os membros, né, da CDL, em especial ao nosso presidente que deu esse voto de confiança para a CDL Jovem, ao nosso presidente Roger. E se você não me conhece, se você não me segue, se você quer participar, né, da CDL Jovem, você entra em contato conosco lá no Instagram, @CDL Itaquera, ou você pode entrar lá também no Apolinário Rafael, falar diretamente comigo. Eu respondo, eu brinco que eu respondo mais no Instagram do que no meu WhatsApp. Então você me manda uma mensagem lá, eu te explico como você pode participar, ou nas nossas redes sociais, nossos contatos que vão estar em algum lugar desse vídeo, nesse canal. Então se inscreva, curta, compartilha e espero você no nosso próximo episódio do Pod Legal, no nosso quadro Potencializa Jovem. Até a próxima!